bem-vinda, feliz de ter você aqui. Que alegria! Tudo bom, Leandro? Prazer enorme estar aqui, é maravilhoso estar aqui. E aí, gente, boa noite! Tudo bem com vocês? Obrigada por estarem aqui. Um agradecimento muito especial, porque vocês poderiam estar em qualquer lugar, mas vocês escolheram estar aqui. E, neste momento, vocês fazem parte de um dos grandes momentos desses grandes autores. Eu estou incluída nos grandes autores. Grande não é de tamanho, grande não é de quantidade de publicação. Grande é pelo amor que a gente colocou em cada texto que a gente escreveu. Cada um desses capítulos tem um papel e uma importância. Eles foram escritos, corrigidos, redigidos, escritos outra vez, exatamente para tocar o coração de cada um de vocês que já teve o prazer de ler. Eu imagino que aqui tem só amigos, família, parentes, e que cada um, né, a gente vai plantando a sementinha em cada um, né, no coraçãozinho de cada um, e vocês vão fazer essa mensagem chegar a mais pessoas, né, Zandra? E isso que é bacana, isso que é maravilhoso. Por isso, nós todos somos grandes, porque a gente acreditou no sonho desse cara incrível, um grande empreendedor, Leandro, que eu aprendi a amar, aprendi a gostar muito dele. A gente começou com uma confusão, né, Leandro? Que ele quase desiste de mim, que não conseguia entrar em contato comigo. E, enfim, esse encontro aconteceu, como esse nosso encontro aqui está acontecendo agora. E eu sei que vai ser o primeiro de muitos. Nesse nosso capítulo, que é o segundo do nosso livro, Coach Mentoring para Resultados Extraordinários, eu falo, você é do tamanho dos seus sonhos. E eu começo falando de um atendimento que eu tive com uma coach de 38 anos, que ela me disse, ela virou para mim e disse que não tinha sonhos. E aquilo me deixou com estranhamento, e o meu estranhamento não tinha nenhum julgamento nisso. Foi só estranhamento. Porque eu coloquei no livro e realmente acredito que as pessoas com sonhos, ela tem uma rota por onde seguir, ela tem um caminho por onde seguir. Porque nós precisamos ter sonhos. Os sonhos são impulsionadores, eles alimentam e fazem com que a vida fique mais leve, mais tranquila, com uma certeza de que a gente pode virar uma página, passar por uma curva e ter, de repente, uma grande história para contar. Então, nós precisamos de sonhos. E eu queria compartilhar com vocês a história de Beatriz. Beatriz é uma jovem de uma família classe média, de duas irmãs, ela e uma outra, e os pais bem criados, bem nascidos, tudo tranquilo. E elas viviam bem, só que a Beatriz era um pouquinho mais introvertida que a irmã. A irmã era extrovertida, era bonita, ela é tida como uma das mais bonitas da escola, ela também bastante popular, tinha resultados incríveis, notas boas. Isso chamava um pouco de atenção, tanto dos pais dela como do entorno, né? As pessoas ficavam sempre muito fascinadas com esse encantamento dessa menina, porque ela era esse estereótipo do que a gente entende por bela. Então, ela já tinha esse estereótipo, era extrovertida, era querida, era, né? E a irmã, a Beatriz, que é a nossa personagem, ela era mais fechada, mais encolhida, ela era mais na dela, não tinha resultados tão incríveis na escola. Isso começou a reverberar nos amigos, que ela não conseguia fazer festa porque não tinha pessoas para convidar. E a Beatriz, então, ela é tida como introvertida, como uma pessoa mais introspectiva. Mas ela tinha sonhos. E na cabeça dela ecoava um pensamento, uma frase, de uma voz muito doce que falava para ela: Beatriz, você é do tamanho dos seus sonhos. Então sonhe alto. E essa frase sempre ecoava em momentos críticos, em momentos de tensão, de pressão, de provocação, que no dia a dia a gente e passa sempre, enfrenta sempre, né? E a Beatriz sempre tinha contato com alguma coisa estressante e ficava murchinha, voltava para casa mais, né? Nossa, mais um momento que eu não consegui vencer alguma coisa, mais um momento em que eu tive uma nota que não foi tão boa. E aquela voz ecoava: Beatriz, você é do tamanho dos seus sonhos. Então sonha alto. E aquilo fazia muito sentido para ela. O tempo passou, a Beatriz, ela não conseguiu um resultado no vestibular. E ela ficou muito mal, a irmã conseguiu, a irmã passou no vestibular. E aí ela dormiu muito desencorajada, com o selfie 1, comendo no centro. Para quem sabe bem quem é essa figurinha do selfie 1 e do selfie 2, o selfie 1 é aquele que nos julga, é aquele nosso eu julgador. Ou como nos desenhos animados, já que Leandro foi pelo Thundercat, né? Eu lembro, eu vi no Viva, que eu não era da época, sabe? Então, o meu desenho animado,
Vocês leram aqueles desenhos que as pessoas voavam quando a comida, sentiam comida, o cheirinho da comida? Pois bem, um dia, Beatriz, depois de uma decepção muito forte, ela ouviu a voz desse Selfie 1, dormiu desencorajada, muito triste, muito chateada, porque não conseguiu um resultado que era importante para ela. E nesse sonho, que ela caiu na cama e muito cansada mesmo, prostrada de tanto sono, ela sabe aquele sono que pega a gente de jeito? Que quando a gente dorme, cai na cama, nem toma banho, não troca de roupa, de tão cansado que a gente tá, ela estava moída. E ela teve um sonho que ela se levantava da cama super impulsionada. Lembram de Avatar? É mais recente, né, Bê? Obrigada. Aí eu senti que teve uma conexão melhor aí com Avatar. Avatar, ela se levantou da cama, se sentindo empoderada, começou a voar por um espaço, por um lugar que parecia um hospital. Ela sentia um cheiro de hospital, aqueles corredores cheios de pessoas, algumas de branco, jaleco. E ela foi, até que chegou num lugar, parecia ser um apartamento, né, uma enfermaria, e tinha uma senhora com uma voz bem doce e que tocou na mão dela e falou: Beatriz, você é do tamanho dos seus sonhos, então sonhe mais alto que puder. Era a avó dela no leito de morte. Uma das coisas mais importantes que ela disse foi isso. Isso marcou Beatriz e ela meio que apagou aquela voz, apagou de quem era aquela voz, talvez pela pressão, tentação do momento, né? A pressão mesmo do momento, né? Aquele momento de dor, talvez tenha feito ela ancorar uma fuga. E ela aí não quis mais lembrar que era aquela voz maravilhosa, era da avó. Mas ela conseguiu lembrar naquele momento, quando ela voltou a si, que aquilo era a principal verdade dela. Ela nasceu para cuidar das pessoas, para ser médica, para o cuidar. Ela nasceu para o outro. Ela descobriu naquele momento o Ikigai. E eu aprendi algumas lições com Beatriz, na verdade 5 lições, que fizeram com que Beatriz conseguisse sair da sombra de um Selfie 1 que a perseguia com crenças limitantes e foi para o lugar, para essa jornada vitoriosa e abundante que é o que ela merecia. As 5 lições são: primeiro, autoconhecimento. Quando ela se permitiu ouvir a sua voz interior mais forte, ela percebeu a sua real conexão com a vida que ela pretendia ter. Então, ela seguiu passos importantes para conseguir transformar sonho em projeto e em realidade. Um dos dias mais importantes de Beatriz foi quando, no dia da formatura, o pai virou para ela e disse: filha, eu tenho orgulho de você. E colocou o chapéu, né? E a mãe disse: eu sempre acreditei em você. E ela não sabia, porque eles sempre a comparavam demais com a irmã, e ela não sabia que os pais a admiravam, mesmo ela sendo um pouco diferente. Quando ela se autoconheceu, ela percebeu as grandes forças que de fato ela tinha. E aí ela foi atrás dos sonhos e me deu uma segunda lição. É importante planejar, Leandro. Porque se eu não planejo, eu não crio metas. As metas SMART, que a gente fala tanto no livro, vários capítulos falam dessa meta. Se você não tem planejamento, escreve realmente no papel o que você deseja, sonha e planeja, você não vai ser um realizador. Vai ser um sonhador e um procrastinador eterno. E não é isso que queremos. Na verdade, a gente quer que as pessoas entrem numa jornada de abundância e de luz, né? Então, esse foi a segunda lição que eu aprendi com Beatriz. É preciso planejar e é preciso ter metas. As metas SMART, elas têm que ser específicas, mensuráveis, elas têm que ser atingíveis, fazer sentido para você e ter um tempo certo para acontecer. Nós precisamos entender que meta, ela tem um prazo e a gente tem que se colocar um prazo para que a gente possa seguir e trilhar esse caminho, né? E saber até que ponto é o nosso deadline. A terceira lição de Beatriz foi que ela entendeu que sozinha ela não conseguia chegar muito longe. Então ela passou a se conectar mais com pessoas do dia que ela teve o sonho até o dia que ela se formou e começou a fazer na medicina o seu real sentido de vida. Então ela entendeu que sozinha ela não chega em lugar algum. Isso faz sentido para vocês? Nós precisamos do outro. Principalmente o outro que esteja conectado a mim, com a minha energia. Então, libertem-se das pessoas tóxicas. Vocês sabem quem são as pessoas tóxicas? Aquelas que dizem que a gente não é capaz, que a gente não nasceu para isso, que esse não é o nosso lugar. Afastem-se das pessoas tóxicas.
Beatriz me ensinou isso com essa lição. Ela começou a entender que as pessoas se comparam, às vezes, não é nem para o nosso mal. Quantas vezes um pai ou uma mãe compara duas crianças e fala, essa aqui é inteligente, mas essa aqui não sei não. Não sei o que eu vou esperar dela na minha vida. Isso é péssimo, o pai fazer isso com o filho. Principalmente porque a voz paterna e a voz materna tem uma força profunda no nosso coração. E deixa uma marca que, por vezes, é difícil da gente dar uma corrigida depois. A quarta, planeje seu tempo. Porque o tempo é raro, é caro e é escasso. E a gente não pode ficar argumentando o tempo inteiro que não temos tempo para as coisas. A gente precisa gerenciar, planejar. A quinta grande lição de Beatriz, que para mim foi uma das mais importantes, é tenha crenças fortalecedoras. Para que elas consigam apaziguar e minimizar os efeitos das crenças limitantes, que é a nossa jornada, que pela nossa jornada os P-programadores fazem com a gente. Quem são os nossos P-programadores? Pais, pastores, padres, propaganda de TV, políticos, enfim. Todas as pessoas que a gente se relacionou durante a nossa jornada, elas nos colocam crenças, nos alimentam com crenças. Muitas vezes sabotadoras, outras são crenças fortalecedoras. Tenham crenças fortalecedoras, para que vocês possam guiar o seu caminho, sempre se ancorando. A gente costuma dizer na PNL, como coach, que toda ancoragem pode ser sinestésica, auditiva ou visual. É qualquer coisa que te dê uma motivação extra para enfrentar. E enfrentar é a palavra certa, é enfrentamento das situações, de tentações, provocações e pressões do dia a dia. Beatriz também tinha âncora. E ela falava para ela, Beatriz, não desista dos seus sonhos. Era a avó materna, que para ela era muito importante. E no dia que foi, deixou essa mensagem linda. E para cada um de vocês, é isso que eu também desejo, que vocês tenham mensagens lindas e que soem alto. Porque se vocês errarem, e se estiverem mirando na lua, se errarem, ao menos vocês estarão entre as estrelas. Obrigada. E eu queria aproveitar, Léo, se você me permite, nesse minutinho, eu queria aproveitar para compartilhar com vocês a minha âncora. A minha âncora está aqui. É a minha filha Maria Luísa, que há 5 anos mudou completamente a minha vida e a minha jornada. Filha, tenho muito orgulho de você. Obrigada por ser minha filha. Você é minha âncora e é você que me deixa com uma versão cada vez melhor. Muito obrigada por Que lindo!